Oi, gente, tudo bem? Vamos então dar continuidade, né? A nossa leitura e meditação na palavra. Hoje nós vamos ler, então, e meditar em Gênesis capítulo 34, tá? Lembrando sempre que a gente, né, tem que orar antes de ler a palavra de Deus, né? Pedindo direcionamento, pedindo revelação, né? Porque a palavra de Deus é um livro vivo, eficaz, né? Que nos ensina, mas é preciso que o Espírito Santo esteja aqui ao nosso lado, nos trazendo revelação daquilo que ele quer nos ensinar em cada capítulo, em cada versículo desse livro. Então, vamos orar. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti, Pai. Vamos ler agora, Senhor, a Tua Sagrada Escritura, que Teu Espírito Santo esteja aqui ao meu lado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não sei aonde Tu vai levar esse vídeo, Senhor, essa meditação aqui que nós vamos fazer, Senhor. Mas em primeiro lugar, Senhor, trata comigo. Me traz a revelação a mim, Senhor, também. Me ensina aquilo que é necessário que eu aprenda no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo hoje, que a Tua presença esteja lá com ela também, esclarecendo, Senhor, dando o amor, o consolo, a sabedoria, o ensinamento, Senhor, que vem direto do Teu santo trono, através do Teu Espírito Santo, por Tua misericórdia, por Teu amor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Começa assim, no capítulo 34 de Gênesis. Antes de nós lermos aqui o 34, vamos ver ali o finalzinho, os três últimos versículos do 33, só para a gente lembrar onde está acontecendo essa narrativa, tá? No versículo 18, então, do capítulo 33, diz assim, ó, assim Jacó voltou para a Mesopotâmia, para Canaã. Ele chegou, são e salvo, à cidade de Siquém, e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Porque lembra, né, que Deus trocou então o nome dele, de Jacó, para Israel, e ele colocou o nome então daquele lugar de El, que seria o Deus dele, né? Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, né? Do pai, do avô dele, e agora ele tá dizendo, e agora ele também é o meu Deus, porque ele trocou o meu nome, né? Então, é isso, ele comprou então essas terras ali, né? De Amor, né? Que é o filho de Siquém, que é o pai de Siquém. Então, agora, essa narrativa no capítulo 34 acontece nesse lugar. Certa vez, Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Então, daquele lugar onde eles estavam morando ali. Amor, o heteu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Esse viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se aproximou, que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa com Israel, desonrado a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Então, a gente tem aqui, né, que neste lugar onde Jacó, agora Israel, né, montou seu acampamento, estava morando ali, a sua única filha, a mulher, né, a Dina, foi desonrada pelo filho do dono daquelas terras, né. Ele era ali, então, um chefe, né, daquele povo, daquele povoado ali, o filho do chefe daquele povoado. E a Bíblia fala que ele achou a Dina muito atraente, né? Se apaixonou por ela e tentou fazer com que ela se apaixonasse por ele, né?
não explica como, né? Mas ele o forçou, diz aqui que ele forçou ela a ter relações com ele e tentou fazer com que ela o amasse, né? Aí diz que Jacó ficou sabendo disso, provavelmente então ela voltou para casa, contou para o pai, e os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó não estavam ali. Quando chegaram, eles ficaram muito indignados, muito bravos, né, e revoltados porque Siquém, né, que é esse rapaz que desonrou Dina, ele fez uma coisa vergonhosa para Israel, no caso, para o povo, né, de Israel ali, o povo que estava junto com Jacó, né, que pertencia à família de Jacó. Aí continua assim, lá no versículo 8. Mas Amor lhes disse, Amor é o pai de Siquém, né, o pai daquele que desonrou Dina. O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região, comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor por mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam presentes que quiseram e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Então ali esse povo, né, esses dois, o Siquém e o pai dele, era de um povo em que focava muito nos bens, né, no dinheiro, no que poderia lucrar também com essa união. Depois a gente vai ver quando Amor e Siquém fala, né, com o restante do povo e sobre juntar, né, o povo de Israel com o povo deles, que ele menciona muito, né, tudo que vai ser, tudo que é de Israel será nosso também. Então a gente vê aqui que eles focam muito no financeiro, né? No que o dinheiro pode comprar, o que acha que o dinheiro pode comprar tudo. E aqui eles estão tentando comprar a honra ali, né, da Diná. Então eles fizeram, se quem fez, né, algo que realmente desonrou ali Israel, teve uma atitude errada, mas acha que com o dinheiro ele pode resolver qualquer coisa, né? E, então ofereceu ali terras, ofereceu dinheiro, ofereceu uma aliança, né? Só que também tem uma coisa, Deus, quando tirou já Abraão de perto da parentela dele e trouxe para Canaã, Deus deu uma orientação, né? Que as filhas dos descendentes de Abraão, não os filhos de descendentes de Abraão, né? Não casassem com outros povos, e sim que eles tivessem casamentos ali com pessoas que tivessem a mesma fé, né, para que não haja um jugo desigual. Então, eles sabiam disso, os filhos aqui de Jacó sabiam, né, os irmãos de Dina sabiam disso. E eles não concordavam com essa aliança, né, porque não é uma aliança que agradaria a Deus. Imagina eles fazendo uma aliança em que esse povo que adorava outros deuses, né, se misturassem com o povo de Israel, aí já ia começar já aqui uma grande bagunça, né, porque mistura fé, mistura mandamentos, mistura ordenanças e, né, um acredita numa coisa, o outro noutra, né, é exatamente o jugo desigual que a palavra de Deus fala. Então, depois, vamos ver aqui, lá no versículo 13, diz assim: como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e a seu pai. Eles disseram assim. Então, já que eles desonraram Dina, eles enganaram também, né, Siquém e Amor. E eles disseram o seguinte: não podemos deixar a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados.
Aí sim, vocês podem casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Então aqui ele está dizendo que bastava esse rito, né? Bastava esse ato para que eles pudessem aí ser um povo só. Mas na verdade não é isso, né? Que torna outros povos semelhantes ao povo de Israel, né? E o que realmente muda, o que realmente faz com que outras pessoas se venham a fazer parte do povo de Israel é o fé no Deus Altíssimo, né? E não tem nada a ver com simplesmente um ato de circuncisão, né? Então, lá no versículo 18 diz assim: Amor e seu filho Siquém, Amor e seu filho Siquém concordaram com a condição, sem perda de tempo. O moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó, e Siquém era a esposa mais respeitada da família do seu pai. Depois, Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: Essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós podemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e tornarmos um só povo com a gente se aceitarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Então, tu vê que aqui o gatilho, assim, que desperta e que faz com que eles aceitem passar pela circuncisão é os bens. São os bens materiais, ó, os gados, né? E tudo o que eles têm ficarão para nós. Então, é esse o foco, né? É claro que ali, Siquém, ele diz a palavra de Deus que ele realmente se apaixonou por Dina, mas isso fez com que ele tivesse uma atitude errada, uma atitude covarde, né? E o pai dele e o restante do povo, já que não tinha esse, né, sentimento pela Dina, o que fazia com que eles aceitassem, concordassem com essa aliança e desejassem essa aliança era o lucro financeiro que eles teriam com essa união, né? Então, lá no versículo 24 diz assim: todos os homens maiores de idade concordaram com Amor. Então, ó, isso era realmente algo que chamava muita atenção deles, né? E com o seu filho Siquém, e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiram fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem que ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. E eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: Nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. E assim termina o capítulo 34. O que nós podemos tirar daqui, né? Nesse momento, nessa leitura aqui. Os filhos de Jacó, eles tomaram uma decisão por conta própria. Eles não tinham, aqui no final mostra que eles não tinham autorização do pai para ter feito isso, né? Eles ficaram com muita raiva, né? Da desonra que eles sofreram. E tiveram uma atitude drástica, né, que seria ali matar todo aquele povo, todas aquelas pessoas, todos os homens, né, daquele lugar,
e roubaram toda a cidade e levaram as mulheres e as crianças. Por que as mulheres e as crianças? Porque eram considerados, naquela época, coisas, objetos, propriedade, né? E quem realmente eram donos das coisas, né? De tudo isso, sendo mesmo as crianças e as mulheres, eram os homens. Então, matando os homens, aquelas mulheres e aquelas crianças se tornariam propriedade, então, do povo de Israel agora, né? Sendo como escravos. Depois a gente vai ver, né, mais lá pra frente, as consequências aí dessa atitude, né? E aqui a gente tem também Jacó com medo, né? Porque dizendo, ó, se vocês fizeram algo que pode gerar uma rixa, que pode gerar vingança, que pode gerar ódio no coração dos outros povos. E nós somos um povo pequeno. Se os outros povos todos se juntarem contra nós, né, e toda a nossa família morrerá. Então dá para ver que ele tinha ali um receio, né, dessa atitude aí precipitada dos filhos de Jacó. O certo que seria, né, gente, orar, pedir para que Deus nos direcione, né, quando acontece algo assim, quando a gente é desonrado, quando a gente é caluniado, né, a gente é agredido, o que a gente deve fazer? Orar, pedir direcionamento de Deus, que Deus seja realmente o nosso juiz, que nos direcione qual a melhor maneira de resolver as coisas, porque realmente, né, as nossas atitudes sempre têm uma consequência e muitas vezes a gente quer consertar um erro cometendo outros erros, né? E principalmente se a gente agir no calor da emoção, na hora da raiva, né, nós podemos tomar aí atitudes tão ruins quanto as atitudes que os outros tiveram com a gente, né? Então, mostra bem isso aí, né, nesse capítulo, que a gente realmente tem que ter paz, né, apesar do momento que a gente está vivendo, mas a gente precisa ter paz, orar e pedir direcionamento e discernimento para que Deus nos mostre qual a melhor maneira de fazer e de agir as coisas. E Deus, ele é o nosso juiz. Ele é quem nos defende, é quem nos protege, é quem cobra a justiça também, né? Ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, ele conhece o coração de todos, conhece a intenção, né? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas a gente não sabe ali qual a real intenção do coração, né, de cada um. Assim como os filhos de Jacó, né, estavam ali prometendo, né, que iam dar a Dina em casamento, que iam fazer essa aliança, mas na verdade mesmo no coração deles era outra coisa, e hoje em dia acontece muito disso também. A gente vê as pessoas falando, prometendo coisas, dizendo, né, prometendo, dizendo que são isso, que são aquilo, que fazem isso, fazem aquilo, né, mas na verdade mesmo, a mente e o coração do ser humano, só quem conhece de verdade é Deus, né. Então, se a gente não tiver um relacionamento íntimo com Deus, colocar tudo diante dele, pedir para que ele realmente nos revele, nós corremos o risco de sermos enganados muitas e muitas vezes, né? Não basta nós sermos cristãos e agirmos tentar agir de forma correta, porque nós vivemos num mundo que é corrompido. E só quem sabe, né, a real intenção e o coração das pessoas é Deus, né, o nosso Senhor. Então é isso que eu tiro, né, desse capítulo, mais uma vez, que nós possamos aí sermos resistentes, né, e que nós possamos estar em oração o tempo inteiro, pedindo para que Deus nos direcione e nos faça ter as melhores escolhas e as melhores decisões, mesmo em momentos de desespero, de raiva, de angústia, né. É isso então, vamos orar? Amado Senhor e Deus, obrigada, Pai, por esta tua santa palavra, obrigada, Pai, por ter falado no coração de cada uma das pessoas que assistiram esse vídeo, Senhor, obrigada por ter falado ao meu coração também, obrigada pela revelação que tu trouxe hoje, pela tua presença aqui ao nosso lado, pelo teu amor, pela tua paciência conosco, Senhor, e por tua misericórdia. Louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Amém.